Boa noite, meu pessoal. Vamos chegando todos. Boa noite, Meirinha, Lu, tudo bem com vocês, meninas? Olá, muito boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Vamos dar início a essa série de lives maravilhosas. Sim, sim. Boa noite, Thaisa. Gente, estou aguardando aqui a Quântica Espiritualidade entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Débora Vargas, atuando hoje como terapeuta, facilitadora energética, e a gente resolveu se unir, né, Elise e eu aqui, para a gente poder trazer um pouquinho mais de consciência dos nossos processos, um pouquinho mais de clareza para ajudar, né, todo o processo, porque às vezes tem muitas, né, pessoas falando do mesmo assunto, mas muitos também não falam das suas experiências, das reais experiências, né, Elisa? É, então hoje a gente vai trazer um pouquinho de consciência e vai trazer também as nossas experiências, né? Que nada melhor do que a gente também mostrar que a gente não é um ser perfeito, que a gente tem os nossos perengues e como que a gente faz para se sobressair perante, né, esses desafios que a gente vai tendo na vida. Também sou terapeuta, estou como facilitadora, impulsionando aí mulheres para concretizarem os seus desejos mais profundos de uma maneira muito mais leve, muito mais rápida, muito mais magnética. Então, eu e a Débora unimos os nossos propósitos aí maiores, porque a gente está recebendo chamado de tudo quanto é jeito. Acho que a espiritualidade fala, essas gurias precisam ouvir o que a gente faz, né? Então, a gente resolveu aí ser o maior canal de contribuição para quem estiver nos assistindo, para quem for assistir depois. Então, a gente vai aguardar um pouquinho, já enviem para as pessoas, para os conhecidos, que hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? Que é prosperidade. Mas o que que emoções tem a ver com prosperidade, né? Que muita gente fala, o que que o Lé tem a ver com o CRE, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Sim, e aí, assim, vamos já trazendo um pouquinho mais de clareza, né? Porque muito se fala na prosperidade, mas muitos também colocam ali prosperidade como financeiro, né? Só nessa parte dinheiro, financeiro, e não é só isso, né? Hoje a gente compreende que a prosperidade, ela atua nos relacionamentos, ela atua na saúde profissional, no emocional, né? Então, tem a questão financeira que é super importante, porque quando a gente está vivendo ali uma prosperidade financeira, a gente consegue ter mais consciência e clareza para lidar com as outras coisas, né? Porque aquilo não é uma trava para você. Então, mas aí a gente hoje entende essa questão de prosperidade como movimento, como esse crescimento em todas as áreas. Exato, porque não adianta a gente estar bem só numa área e estar capenga nas outras, né? A gente Sim. quer se sentir bem, se sentir realizado em todas as áreas. Então, isso também é prosperidade. Nossa parceira entrou aqui, então vamos dar continuidade. Seja muito bem-vinda. E vamos trazer essa consciência, né? Como a Elisa falou aí, né? As emoções. O que as emoções têm com a prosperidade? Nós temos as emoções, que elas são emoções fortalecedoras, que elas estão conectadas com a prosperidade, elas nos alinham, nos sintonizam com a prosperidade. Porém, nós temos também as emoções que nos afastam da prosperidade, né? E a gente hoje, a gente está no mundo dual, onde nós temos as nossas sombras, temos os nossos pontos fortalecedores, porém a gente precisa integrar, levar luz para essas emoções, para essas situações, onde a gente criou ali um desafio,
onde a gente criou uma questão que nos afasta, seja no relacionamento, seja na questão de saúde, seja na prosperidade financeira, seja na prosperidade profissional. Então, a gente precisa compreender as nossas emoções para que a gente possa se sintonizar com essa prosperidade que a gente vem buscando. Uhum. Exato. Então, quem tiver aí, eu acho que tem alguns níveis de pessoas. Eu, lembrando da minha trajetória lá atrás, eu lembrava que eu achava que eram só prosperidade, que eu tô falando de uma questão mais financeira, mas a gente já entendeu que é o contexto geral, né? Eu achava que prosperidade financeira era só para quem tinha um certo grau de estudo, para quem se esforçava muito. Então, hoje eu falei sobre a crença do esforço. Tem que se esforçar muito, é algo muito enraizado na cultura brasileira, porque se eu não me esforço, eu não tenho o aplauso dos outros. É só a Sim. gente ver. Vai numa palestra onde a pessoa, ela fala assim, o início sofrido, labutante, e aí depois a reviravolta que ela teve na vida e o que ela conquistou, a pessoa fala, meu Deus do céu, fantástica a história daquela pessoa. A gente aplaude, a gente fala, meu Deus, maravilhosa. Aí vai aquela pessoa que talvez nasceu no berço de ouro, que talvez teve uma facilidade, uma vida privilegiada em muitos sentidos. Em ter uma família ali que não se descabelavam por brigas matrimoniais, pai e mãe. Então, cresceu num ambiente harmonioso, cresceu não com uma falta, com uma escassez. Aquela pessoa, ela teve uma facilidade na vida. E o que a gente pensa? Ah, para fulano é fácil também. Se eu tivesse nascido com a mesma condição, eu também conseguiria. Então, já entrando nas emoções, o que isso faz? Inconscientemente, a gente registra uma negação, um julgamento para quem consegue fácil. E se inconscientemente eu nego, eu julgo, eu vejo com maus olhos quem consegue as coisas com facilidade ou quem nasceu numa condição financeira, familiar mais legal, mais harmoniosa, a vida, ao longo da vida, eu vou caminhando e eu posso desejar que as coisas venham na minha vida com facilidade. Mas lembra, eu julguei, eu registrei que aquilo não era legal. Eu julguei, eu registrei que só era aplaudido, só era vangloriado, só era elogiado quem tinha uma história de vida difícil e depois tinha uma superação. Isso gera um globo de emoções, um globo de energia. Então, a gente vai falar aqui da parte mental, emocional e energética, porque a gente entende, eu e a Débora, que isso é um conglomerado. Não adianta eu só tratar a mentalidade, se tem a parte energética que está capenga, não adianta eu só dizer frases de afirmação positivas, se as minhas emoções lá que eu registrei lá na minha infância, se eu registrei, por exemplo, num evento que eu falei agora, não tá legal. Então, muitas pessoas podem estar chegando aqui e podem não entender o que a relação das emoções com a prosperidade tem a ver. Pode dizer, nossa, isso aqui é um assunto muito... não sei o que tem a ver. Porque como eu lá atrás, e acredito que tu também, Débora, acreditou que nessas coisas, né? Que era só o trabalho, que era o estudo, que era eu nascer numa família privilegiada, essas coisas. E temos também as pessoas que já entenderam que precisam fazer um movimento interno, seja na sua mentalidade, nas suas emoções, nas energias, que talvez já venha estudando a parte energética, a parte quântica, mas ainda está travado em alguma coisa, ainda não teve clareza. Então, isso que a Débora trouxe, a gente precisa colocar luz em algumas questões, nas nossas sombras, em algumas emoções, em alguns pontos chaves, que é isso que eu e a Débora vamos trazer aqui nessa live e ao longo de outras lives que a gente vai fazendo essa semana, que estão relacionados com prosperidade, com espiritualidade. Então, a gente vai levantando esses pontos, né? Sim. É que, assim, quando a gente quer conectar com a prosperidade, seja ela em qual área for, né, financeira, profissional, espiritual, a saúde, você precisa fazer essa reforma interna. Você precisa observar as suas emoções, compreender suas emoções. Tá, eu sinto ansiedade. A gente até chegou num ponto dessa questão da ansiedade. O quanto
a falta, às vezes, de confiança num processo pode atrapalhar a nossa cocriação, a nossa conexão com a prosperidade, porque você entra no modo ansiedade hard, criando expectativa, e às vezes não acontece do jeito que você quer. Ela acontece, mas não do jeito que a gente criou a expectativa, a ansiedade. Ou a gente interfere naquele processo porque você cria um efeito zenão. Você pensa repetitivamente naquele assunto, naquela questão, naquela resolução, e você cria um caos, porque a sua parte interna está conflituosa, o seu interior está conflituoso. Então, a gente compreende que a gente precisa ter o quê? Discernimento para compreender a nossa parte interna. Tá, eu quero cocriar ali um trabalho novo. O que eu posso fazer internamente para que eu consiga mudar a minha vibração, elevar a minha vibração, para eu conseguir fazer uma entrevista de emprego, onde eu me saia bem, onde eu me expresse bem, e eu não crio uma ansiedade que eu destruo tudo ali, porque eu falo um monte de coisa que não tem nada a ver. Às vezes a pessoa ela é tão boa internamente com informações, só que na hora a ansiedade dificulta. Ela Então não a gente consegue vai. transparecer. Não, e aí ela cria um caos ali, porque ela vai falando coisa que não tem nada a ver, que o entrevistador fala, oi, quem é você? Você está aqui para isso mesmo? Então, quando a gente faz essa reforma interna, a gente compreende o que a gente pode fazer, porque a gente vai se tornando autorresponsável, e a gente vai compreendendo que o nosso mundo externo, ele é só um reflexo do nosso mundo interno. Isso, todo mundo, vocês vão falar assim, mas todo mundo fala isso, tá, todo mundo fala isso, mas na prática, eu e a Elisa aqui, nós vamos trazer a nossa relação com isso, por quê? Porque a gente compreendeu, passando aí por duras penas, que a gente tem um monte de sabotador interno, a gente tem vontade de fazer as coisas, mas a gente tem medo, e não é um medo de proteção, é um medo de paralisar a Trava e ponto de você. autossabotagem. Isso, a ponto de você travar. Aí a gente tem as questões, né, da autoimagem que foram geradas aí ao longo da nossa existência, desde a nossa infância, coisas que hoje a gente observa que geram complexo de inferioridade, comparação. A gente está aí num mundo onde tem esse boom de internet, e aí a gente trava muitas vezes porque a gente entra nesse modo de comparação. A gente fica vendo a grama do vizinho, o coleguinha ali que está saindo tudo bem, e a gente não. E aí você fala, pô, mas eu faço de tudo, e ele está bem, eu não estou bem. E aí isso trava, porque a gente entra também no modo de defesa, fala, não vou fazer mais nada. Não dá certo para Porque mim. sempre E aí vai você. parecer que para o outro é mais fácil, que para o outro está mais fluido. Aí é o que? Uma autocobrança, uma autocomparação que tu falou. Aí a gente vai cavando um buraco para a gente mesmo de baixa valia, baixa autoestima, baixa autoconfiança. Eu não sei onde que a prosperidade vai se conectar com esse lugar, né? Não, e a gente entra numa frequência tão baixa, porque você tem vergonha, que é uma frequência baixíssima, você não tem coragem de fazer nada, porque você não se sente bom o suficiente, então você vai, tipo ladeira abaixo, né? E hoje a gente está aqui para trazer isso, porque nós fomos construindo. É lógico que a gente tem os nossos desafios, né, gente? A gente está aqui na Terra, a gente está passando por essa dualidade, a gente tem os desafios, mas quando você está no estado de presença, que você, pô, aconteceu isso aqui no meu dia, mas você já entendeu que você é autorresponsável, então você fala, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Por que eu atraí essa pessoa? Por que eu atraí essa situação que me tirou do meu centro, que tirou ali, né? Porque você oscila, né, nessa frequência, você sintoniza, dessintoniza da prosperidade, mas aí você está observando as suas emoções, observando os gatilhos, compreendendo internamente o que é, onde que aconteceu, porque às vezes a gente tem algumas situações que a gente passa na nossa infância, na adolescência, e aí isso vai gerando gatilhos, e às vezes acontece algo que, puf, deu um estalo ali, você fala, pô, por que eu tô sentindo isso?
Então, você vai observando os padrões que você tem internos também. Então, a partir desses padrões identificados, a gente vai mudando os nossos pensamentos, a gente vai alterando os nossos sentimentos. É lógico que a gente sente ansiedade, a gente sente medo, a gente ainda se cobra, se julga, mas a gente vai mudando isso e vai moldando, diferenciando, para que a gente esteja o mais presente possível e não baixe a nossa frequência ali, desconectando daquilo que é prosperidade, que é plenitude, que é bem-estar, que é estar com essa leveza na vida. Hoje mesmo aconteceu exatamente essa situação. Falando agora da ansiedade, né? Então, é óbvio que eu sinto ansiedade. É óbvio que a Débora sente ansiedade. Só que a gente já entendeu o que ativa e a gente já entendeu como voltar e fazer a mudança inteligente da nossa mentalidade. Então, a Débora deu aí o exemplo. É fazer perguntas. Então, eu não vou me dizer, nossa, por que para mim tudo dá errado? Por que para mim tudo é difícil? São perguntas desempoderadoras. Porque a gente tem aquela vozinha, eu não sei vocês, eu acho que não existe uma pessoa que está aqui encarnada nessa face da Terra que não tem aquela voz sabotadora que fica ali te metralhando ideias negativas sobre ti mesmo. Então, se a gente não visualizar ali, baixar o volume, a gente vai dando empoderamento para essa voz que vai nos destruir, que não vai levar a lugar nenhum. E todo mundo tem. Agora, a maneira como tu lida com ela é outros 500. Então, fazer perguntas empoderadoras. Hoje mesmo eu passei por uma situação que começou a me dar um ataque, assim, uma aceleração. O negócio, falei, calma, Elisa, o que eu fiz? Eu estou aqui e agora. O que eu estou pensando que vai ocorrer de catástrofe no futuro é só uma criação da minha mente. Eu sei que isso tem 99% de chance de não acontecer. Eu vou voltar para aqui agora, eu vou respirar. E o que eu comecei a fazer? Comecei a falar comigo mesmo assim. Elisa, o que tu tá ouvindo? Tô ouvindo um cachorro latindo, tô ouvindo barulho de um cara. O que tu tá sentindo? Tô sentindo meus pés no chão, o chão tá frio, é um piso de cerâmica, eu tô sentindo isso e aquilo. Respirei fundo, me centrei no aqui e agora. Por quê? A ansiedade é uma total desconexão da gente mesmo, do nosso presente. E ela afeta, assim, uma quantidade gigante de pessoas. E é um sofrimento porque a gente sofre antecipando situações catastróficas. E muitas vezes isso vem porque a nossa baixa confiança na gente mesmo, a baixa fé na vida, baixa fé naquilo que Deus nos criou perfeitos, com inteligência, com capacidades maravilhosas. Só que pode ser que lá na tua infância tu tenha ouvido o seguinte: ah, tava lá numa citação na escola, a professora falou, olha, essa criança que não faz nada direito, tava fazendo ali uma atividade na escola. E aí deu para o coleguinha fazer, que o coleguinha fazia mais rápido. Naquele momento, a criança registrou que ela não é boa, que o que ela produz não é legal. Então, vocês acreditam que o que vocês estão vivendo hoje é só fruto daquilo que, né, está acontecendo na vida? Não. Essas memórias estão registradas, escondidas no subconsciente de vocês. E são poucas as terapias, por isso que a gente trabalha com terapia breve, que vai direto na causa raiz. São poucas as terapias que realmente vão na causa raiz. Então a pessoa fica lá anos e anos tentando entender onde é que é o bloqueio da vida dela, sendo que ela precisa entender o que quer dizer que para todo mundo vai ser um evento que aconteceu na escola. Não. Estou dando aqui um exemplo de uma pessoa que sofreu isso e que isso foi sim um bloqueador. Aí a pessoa vai para a vida, ela tem um monte de capacidade, ela tem um currículo maravilhoso, mas passa uma oportunidade, ela fala assim, nossa, nem vou me inscrever porque não sou tão boa assim. E aí vai a outra pessoa lá que ela considerava que não era assim lá das melhores e fala, nossa, aquela pessoa lá dá certo, para aquela pessoa vai. E ela começa a se diminuir, ela começa a desacreditar ainda mais nela mesma. Então hoje eu peguei e falei, Elisa, volta para aqui agora. Não aconteceu, era uma expectativa que eu criei do futuro que não aconteceu. Tá me vendo, Débora? Porque tá carregando aqui. Tô, tá falhando um pouquinho, mas tô te ouvindo. Acho que
caiu aí, ó. Ela caiu. Bom, Mas pode continuando. então, o que que eu comecei a fazer? Perguntas empoderadoras. Elisa, o que que tem aqui nessa situação desafiadora que vai te levar para a vida dos sonhos que tu deseja? O que tu pode extrair dessa situação desafiadora que vai te levar para a vida que tu deseja? Não fiquei me perguntando, Elisa, por que que não deu certo isso aqui de novo? De novo. Porque eu ia alimentar a minha voz crítica, que fica ali 100% do tempo esperando o momento que, né, que a gente dá aquela balançada. Então, percebam vocês aí o quanto vocês estão prestando atenção na voz crítica de vocês. Na voz que diz que vocês não vão conseguir, na voz que diz que para vocês nunca dá certo, que o que vocês fazem nunca é bom o suficiente. E o que que vocês vêm fazendo quando essa voz vem? Tem outra técnica também, que é simplesmente dizer mude. Vocês podem instalar o dedo, muda. Porque isso sim a gente tem poder. Ah, Elisa, quer dizer que a situação vai mudar? Não necessariamente, mas quando eu mudo como eu me sinto em relação àquilo, tudo muda. Lá fora pode estar acontecendo o caos. Se aqui dentro eu me percebo como capaz, como forte, como aquela situação não está acontecendo para te destruir. Existe um aprendizado que eu ainda não sei qual é. Pode ser que tu não saiba. A maioria das pessoas não vai falar assim, nossa, eu tô vivendo o caos hoje, deixa eu ver qual é o aprendizado. Não é legal a gente fazer, nossa, que programa legal, vamos ver qual é o aprendizado. Às vezes a gente quer esganar uma pessoa, às vezes a gente quer sumir, enfiar assim, né, a cabeça embaixo da terra e falar assim, apaga a luz, não quero mais voltar. Então, a gente precisa ser estratégico. Estratégico. E isso sobre a ansiedade, que veio muito, a Débora trouxe, nossa, tá vindo muito isso nos grupos que eu conduzo, falei aqui também tá vindo Também. esse negócio da ansiedade. O que que é? Uma cliente minha falou assim, Elisa, né, manda tal coisa ali, como é que vai acontecer? Falei, calma, calma, vai estar tudo certo. Ela falou assim, é que eu quero muito mudar. Eu falei, é ótimo querer muito mudar. É maravilhoso, porque muitas pessoas vão para onde? Para inércia, né, Débora? Ficam lá na inércia, falam assim, até quero mudar, mas fica na inércia. Ou então vão para outro extremo, que é esse desconectar da realidade, que é a ansiedade que a gente está falando aqui. E aí, trava todo o processo, porque não é o soltar que quem estuda aí física quântica, quem já viu, né, o pessoal ali da espiritualidade também falando do tal do soltar. É a coisa mais difícil que tem. Por isso que a gente precisa aprender e reaprender. Quando eu quero muito mudar uma situação, eu estou colocando, depende da intenção. Ah, eu desejo muito mudar, vou fazer o meu melhor, uma hora dá certo. Enquanto isso, eu vou fazendo o meu melhor. Vou me trabalhando aqui, as minhas emoções, vou tentando mudar minha mentalidade, vou fazendo aqui um processo, né? Só que, muitas vezes, esse processo vai ser pausado por essa ansiedade. Porque é um tanto querer sair daquela situação que tu tá vivendo, que mais tu se atola na situação. Então, muitas vezes, o querer mudar é maravilhoso, mas qual que é o sentimento que tem por trás disso? Que vai Sim. te afastar ainda mais daquilo que tu disse que tu quer mudar. Porque vai colocar pressão. Aí tu começa a se desconectar da realidade. Onde a gente encontra soluções, gente? Qualquer solução para a vida. No passado, no futuro ou no presente? Coloquem aí, só para ver se vocês estão antenados. Em que linha do tempo a gente consegue encontrar soluções para aquilo que a gente está vivendo? Coloquem aí, comentem. Presente, passado ou futuro? A E Cátia já colocou presente. A sobre isso que Glória, a você Jaque. falou, sobre isso que você falou, Elisa, vem muito essa questão do imediatismo. A gente está querendo tudo para ontem. A gente quer resolver situações. Só um minutinho, eu estou aceitando aqui. A gente está querendo resolver situações de anos a fio, coisas lá da infância, da gestação. Assim, sabe, no estalar de dedo não resolve, gente.
esse processo de reconexão com a essência, de alto poder pessoal, né, de reconectar com o seu poder pessoal, fortalecer o seu poder pessoal, é uma construção. É uma construção diária que a gente faz. Hoje eu fiz um atendimento e veio justamente trabalhando isso. A confiança, o auto-amor, o auto-valor, liberando culpas, porque às vezes a gente se sente culpado por não conseguir tomar uma decisão, por não conseguir resolver, né, com tanta agilidade uma questão. Uhum. E aí a gente fica frustrado, porque a gente está nessa loucura que quer tudo rápido, tudo para ontem, mas não é, gente. Quando a gente entra nesse processo de desconstrução, eu estou tentando aceitar que a Jussara não está entrando, porque esse processo do autoconhecimento é justamente isso, né? A gente desconstruir, né, quem a gente era e se reconstruir. Porque a gente vai mudando paradigmas, a gente vai mudando as crenças, a gente vai alterando as emoções, vai nos fortalecendo, vai nos tornando autoconfiante. Então, cada vez que você olha para o teu processo, um degrauzinho, comemora as tuas conquistas, porque às vezes a gente espera algo tão grandioso, quer resolução em algo tão grandioso, esperando ter assim, Aquele salto quântico, né? Mudei da água para o vinho, assim, ó, milagre. e não é. Às vezes é uma coisa tão simples que acontece no nosso dia quando a gente está presente, né? Como todo mundo respondeu aí, é no presente a solução. É a gente estar presente, é a gente olhar para a gente, é a gente trazer essa conexão com o nosso interior e com o nosso poder pessoal. A partir daí, como a Elisa trouxe, as perguntas empoderadoras, as afirmações, as afirmações, todas essas técnicas que a gente tem, você utiliza e você consegue as respostas, você consegue trazer consciência, você consegue trazer essa, sabe, porque às vezes assim, eu quero uma resposta, tá? Você faz uma pergunta. Gente, quando você está presente, vem de uma forma tão inusitada. Assim aconteceu com a Elisa, né, Elisa? Vou dar um Conta aí. spoiler aqui. Eu e Débora aqui, a gente, nas resistências. Então, o que, que a gente une? A gente une a nossa mentalidade, as perguntas magnéticas. Eu prefiro as perguntas que são essas empoderadoras do que afirmações, porque quando a gente faz uma afirmação, eu sou rica, atualmente a sabotadora vai falar, coitada. Coitada que rica o quê? Olha para tua conta. Então, muitas pessoas se frustraram demais fazendo essas técnicas de afirmação positiva, de Ho'oponopono não sei das quantas. Por quê? Fica uma coisa que parece imediatista e no fim das contas se traz mais a falta de autoconfiança, porque fala assim, vem aquela voz na mente, né? Então as perguntas, que são as afirmações, elas vão como se fosse o Google. Eu falo que é o Google mágico, o Google do universo. Faz a pergunta: quais aprendizados eu posso extrair dessa situação que vão me ajudar a construir a vida dos sonhos? Tua mente vai ter que pensar, peraí, qual que é o aprendizado? Vai procurar. Nossa mente é maravilhosa. Era tipo o chat GPT, só que a gente não usa com tamanha eficácia, né? Deveria. E aí a gente une a nossa intuição, porque quando a gente está no aqui e agora, a gente se conecta com a nossa presença eu sou, com a nossa essência que habita em nós, que é a presença de Deus que já está em nós, só que a gente está desconectada, se comparando, a gente está ansiosa no futuro, a gente está pensando no passado, o que a gente fez de errado, o que deu errado, e aí a gente nunca está aqui no agora, por isso que a gente não acha soluções, então a gente se conecta. E aí eu tava com uma pulguinha atrás da orelha com um negócio, falei assim, vou pedir pra Débora. Era assim, de manhã cedo na cama, assim, pá, mandei mensagem. A Débora falou, é isso, mandou ali o link e tudo mais. Aí eu falei, tá bom, espiritualidade, porque eu sou meia cabeça dura ainda. A gente fica assim, ó, a gente fica no controle. Ai, Elisa, mas tu não é terapeuta, tu não é espiritualizada? Sou, mas eu sou um ser humano, então me deixe.
A gente vai ainda soltando o controle. Estava eu, então, fiz a pergunta. Falei assim, olha, me mostre um sinal que eu não duvide que foram vocês, espiritualidade, que eu não duvide. Porque precisa ser assim, precisa ser bem escancarado para mim não duvidar. Precisa ser tipo assim, pá. Gente, no mesmo dia. No mesmo dia. Fui eu e meu marido lá num café, que nunca fomos. Aí eu já tinha ido num salão de beleza com uma mulher que falou, nossa, vai lá, que é um lugar lindo, assim, mais interior, assim, né? Ao ar livre e tal, comida muito boa e tal. Era feriado, meu marido fomos, primeira vez. Maravilhoso e tal, meu marido foi pagar a conta. Meu marido costuma comprar café em aeroporto, a maioria das vezes eu compro na internet, eu tenho um mercado que a gente vai. Aí, estou indo para o carro, levei com uma sacolinha, ele falou assim, vi que tinha lá um café, resolvi comprar. Eu falei, a gente deve ser, né? Café não deve ser dos melhores, mas vamos lá. Aí deixei a sacolinha no chão. Eu falei, deixa eu olhar que marca que é. Quando eu puxei o café, estava escrito São Miguel. Por que que essa foi a resposta? Eu falei, eu botei de volta na sacola, eu falei para meu marido, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Por quê? Eu fiz uma conexão com o Arcanjo Miguel, com a espiritualidade, tinha tudo a ver com o Arcanjo Miguel, pedi para Débora, tinha feito um atendimento que a Débora fez para mim, de Arcanjo Miguel, e tinha uma pulguinha aqui atrás da orelha, né? Pedindo. E quando veio o nome do café, São Miguel, só faltou o arcanjo, mas não precisou. Para mim estava um sinal claro. Então, quando a gente está conectado com a nossa essência, quando a gente está presente no aqui e agora, vem a informação. E aí depois eu fiz outra pergunta de como eu poderia usar isso a favor de mais pessoas. No mesmo... Gente, foi instantâneo. Débora me manda uma mensagem. Elisa, o que tu acha da gente fazer XYZ? Fazer esse projeto. Eu falei, Débora, no sul a gente fala, caiu os butiá do bolso. Me caiu os butiá do bolso. Tu não vai acreditar, porque foi a pergunta que eu acabei de fazer. A Elisa é sempre assim? Não, é treino. Tem vezes que eu fico perguntando pro meu inconsciente, eu falo, querido, cadê a resposta? E não vem. Mas por quê? A gente precisa estar muito sintonizado. Então, tudo envolve um processo de alinhamento. Elisa, mas e a raiva e esses sentimentos, o que, que a gente faz? No início eu sofria muito, porque eu estudava sobre a lei da atração e dizia, nossa, você tem que vibrar em tal frequência. Eu falei, mas eu tô sentindo raiva, o que, que eu faço com essa raiva? Aí o que, que eu fazia? Enfiava para debaixo do tapete. O que, que acontecia? A raiva enfiada para debaixo do tapete, fica ali como sombra. Aí, um certo momento, ela explode bem bonitinha na nossa cara. E aí a gente fala, oi? Então, né? Precisamos olhar para isso. E aí vem os processos. Então, todas as emoções, elas precisam ser olhadas não como uma emoção destrutiva. A raiva ela é muito boa quando a gente usa ela para ir para ação. Muitas pessoas na vida sentiram raiva por não ter dinheiro. E aí elas usam essa raiva hoje para fazer dinheiro. Pode ser que elas não vão aproveitar tanto assim, porque a motivação é uma motivação de raiva, mas elas fazem dinheiro. Então elas pegam, se ela quer saber, esse dinheiro faltou na minha vida, lá na minha infância, eu não tinha dinheiro para comprar um picolé, passei vergonha. E pegam essa raiva e vão. Outras pessoas pegam essa raiva e envelopa ali e fica retido. Né? Então a gente precisa também olhar para isso. Não, você está falando aí, né? A Jaque, E eu tô aqui, né? Pode a falar. Jaque falando, sempre que a gente pedir um direcionamento para o universo, ele nos responde. Então, se ele vai responder ou não, uma hora vem. Mas pode ser que tu esteja desconectada, que tu esteja tão focada no problema, que tu esteja tão ansiosa, que tu não perceba os sinais. Eu, Elisa, sempre peço, me concentro, respiro fundo, me concentro como eu superior. Eu não sei se você acredita em Deus, universo. O que você acredita? Se concentra aí, tá habitando dentro de você. Se concentra, respira fundo e fala. Qual o direcionamento mais elevado para tal situação? Mostre-me com clareza e que eu não tenha dúvidas sobre a resposta. Só que aí vocês não me colocam ansiedade, porque vocês querem sair na rua, tropeçar e alguém vir um bilhetinho e fala assim, ai, fulano, olha que abriu aqueles docinhos lá com uma frase. Ah, é aqui a resposta. Porque a gente Biscoitinho fica criando. chinês.
a gente fica criando as maneiras que vão vir as respostas, mas não é assim. Quando a gente está alinhado e você vai treinando também. A Elisa foi sempre assim? Não, muitas vezes eu ficava com raiva. Eu falei, gente, cadê? Meses, cadê a resposta? Se a resposta passou, eu não vi, porque eu não estava presente. Mas o universo tem os seus jeitos de mandar resposta, seja por pessoa, por uma ligação, por mensagem, por um banner que tu tá passando na rua e tu vê uma palavra que se conecta com aquilo que tu tá buscando. Então, muitas vezes não vai vir escrito assim, como veio no café São Claramente. Miguel, que era de São Miguel Arcanjo. Ali foi um negócio que eu falei assim, tá bom, eu entendi que a gente precisa fazer. Então, como a Débora mencionou comigo, ela falou assim, vem a intuição e a gente precisa agir também. Porque muitas pessoas têm oportunidades que passam na frente delas, têm inspiração de um negócio, de falar com tal pessoa, de fazer algo. Não precisa ser algo grandioso, abrir uma multinacional, mas falar com uma pessoa. Aquela pessoa vai te conectar com outra, que daí vai expandir ali aquilo que tu precisa, seja no relacionamento, no profissional. E aí tu fala, não, é besteira. Não, é besteira. Eu e a Débora quase caímos nisso, não. Essa intuição forte que tá vindo não é nada, deixa quieto. A Débora me falando quase que eu não ia falar contigo. Eu falei, eu quero te matar. A espiritualidade deve estar assim, pelo amor de Deus, ainda bem que essas gurias viram. Isso que você está falando, né, que foi a pergunta da Jaque aí, a gente precisa também estar muito presente e consciente com relação a isso. Porque, às vezes, o que que acontece? A gente cria uma expectativa interna, e se a resposta não for muito parecida ou aquela que a gente está esperando, a gente nega, a gente não aceita. Então, às vezes, o universo ele até te responde, igual você falou, mas eu não estava presente, ou a nossa criança birrentinha está lá, não, não é desse jeito que eu Era quero. outra Eu quero meu resposta que eu presente. queria. Então, assim, igual essa questão nossa aqui, né, de fazer esse movimento, né? Eu estou lendo um livro onde ele fala, né, o time de Deus e o time do ego. A espiritualidade, né, enfim, faz lá todo o movimento, porque a gente faz o pedido. A partir do momento que a gente faz o pedido, eles entram em ação, eles trazem, né, o que que a gente pode fazer, mas a movimentação parte de nós, a ação parte de nós. Então, às vezes, a gente perde essa oportunidade de crescer, de levar a nossa voz para o mundo, de mostrar um pouco da nossa história, porque a gente não confia. Aí o nosso ego vem aqui, né? Pô, tu tá achando que você é o último biscoitinho do pacote, gata, né? Não, fica pra lá, né? E aí, quando a gente não tá, né, fortalecido, ou não tem dúvida, tem alguma falta de confiança, algum julgamento, algum medo, porque é igual eu mesma. Para mim, assumir, Débora, terapeuta, hoje, foi uma desconstrução muito profunda, porque eu tinha vergonha. Eu tinha julgamentos e eu tinha medo de ser julgada, de ser criticada. Então, hoje eu compreendi que quem quiser se aproximar de mim, essa sou eu, entendeu? Eu sou dessa forma, eu trabalho com isso e eu me sinto muito realizada hoje com isso. Então, a transformação que eu fiz interna para estar nesse hoje. Travou um pouquinho, Débora. Ah, voltou. Travou um pouquinho. Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Ó, só. Foi Débora falar do serviço que os bloqueadores. Sai e entra de novo, Débora. Porque não tá, travou. Não. Débora tá muda. Voltou. Sai e entra de novo. Agora Voltou? voltou. Ai, Voltou. ai, Deus. Gente, ó, é sobre isso. É sobre isso. Eu estou aqui, enquanto a Elisa estava falando, eu estava tentando aceitar a Jussara. Isso é um processo onde a gente entra no modo de ansiedade, entra querendo ou não uma raivazinha, porque a tecnologia não está funcionando. Então, é sobre isso. A gente está nesse estado, né? Aí a gente volta para o presente.
Travou tudo, mas é sobre isso. Eu não sei até onde vocês ouviram, né? Tu estava assumindo que foi um processo tu assumir tu como terapeuta, mas quem quiser, essa é a Débora, então tu assumiu a tua identidade. Isso, então, assim, o que que eu tive que fazer? Uma desconstrução interna, uma reforma íntima dos meus traumas, das minhas dores, das minhas emoções, para mim resgatar meu poder pessoal, para mim resgatar a minha confiança, resgatar o meu poder pessoal, e aí assumir quem eu sou, ser autêntica, ser verdadeira comigo, entendeu? Porque uma das coisas também que afastam a gente da prosperidade é você querer ser uma pessoa que você não é. Querer conectar com uma coisa que não é você, não é autêntico, não é verdadeiro, não dá liga, não cola. Então a gente precisa estar presente para uma série de informações e não ficar esperando que vai cair do céu. Cai do céu chuva, cai do céu fumacinha, a espiritualidade ajuda, a mente ajuda, as emoções ajudam, mas nós precisamos agir. Nós precisamos desconstruir para reconstruir uma nova pessoa, uma pessoa empoderada, uma pessoa que ela se ama acima de tudo, ela se fortalece. Então, a partir daí, a gente vai elevando a nossa vibração e vai sintonizando com mais facilidade. Lógico que tem a saúde, tem alguma coisinha que você precisa fazer um ajuste para fluir com mais sintonia ali, entendeu? Mas você vai trabalhando, se lapidando, olhando. Hoje, o que as pessoas, né, uma grande maioria tá, é totalmente desequilibrada emocionalmente. Porque se as coisas não saem do jeito que elas querem, elas não aceitam, os relacionamentos não dão certo, porque as pessoas não conseguem conversar uma conversa franca, verdadeira. Uma pessoa quer demais, a outra tem que fazer demais, então não tem equilíbrio no dar e receber. Então a gente precisa estar muito presente, muito atento. Ah, eu quero prosperar, vou fazer visualização, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Gente, não é só isso. É esse controle interno, essa gestão das suas emoções. Entender como você funciona, entender quais são as emoções que precisam de um auxílio. Porque às vezes a gente não dá conta sozinho. Não adianta, a gente precisa de uma terapeuta, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de um auxílio, ter alguém para nos ajudar. Para a gente poder, porque é igual nós aqui, a gente é terapeuta, só que toda semana eu e a Elisa a gente faz trocas, a gente se atende. Ela é minha terapeuta, eu sou terapeuta dela. E fora as outras coisas que a gente faz, outros movimentos, outros tratamentos, por quê? Para manter a nossa frequência o mais elevado possível, para a gente sustentar a nossa energia, para a gente transformar a nossa energia, para a gente compreender as nossas emoções, porque a gente vai tirando as camadas, a gente vai trazendo todo esse conhecimento que está ali escondido. E às vezes a gente só vai empurrando para debaixo do tapete. Só que chega uma hora que ele explode, ele precisa sair. Aí toda aquela sujeira que está lá embaixo, ela emerge. E aí? Você precisa olhar. E a gente está nesse ponto crucial. A gente precisa olhar as nossas emoções. A gente precisa olhar o que eu quero para a minha vida. Como eu quero viver a minha vida. E o que eu posso fazer para me conectar com a vida que eu quero. Exatamente isso. E quando a gente olha para a nossa vida, para as questões, muitas pessoas, elas deixam até a corda estourar. Então, vai levando, vê ciclos repetitivos na vida, vê dificuldades em alguma área ou mais, seja no relacionamento, profissional, financeiro, e vai negligenciando, vai deixando. Aí, quando o caos se instaura, aí vem pedir um help, um socorro. E aí quer que em uma sessão a gente resolva a vida da pessoa. Aí a gente fala, então, isso aí foi uma construção. Agora vamos voltar, rebobinar a fita, vamos desconstruir tudo isso, que sim, pode ser leve e deve ser leve, não precisa ser dificultoso, não precisa ser demorado, não precisa ser sofrido, mas precisa haver, né, essa desconstrução, tanto de crenças como de emoções, como também ter o suporte energético, que a gente precisa dessa parte energética. O que é a parte energética? Todas as nossas
emoções vivenciadas, raiva, frustração, medo, angústia, elas geram um campo energético e magnético ao redor da gente. Então, como é que eu vou me conectar com uma vida fluida, com uma oportunidade, com uma pessoa que eu quero, se o que está vibrando aqui no meu campo invisível é todo esse embolamento de crença com emoção, né? Não tem como. É um campo que repele. E outra, agora que eu olhei, a Débora tá aí de óculos, a gente tem uma lente que a gente escolheu inconscientemente olhar para a gente. Então, dependendo de como foi a sua infância, das vivências que você teve que te causaram um impacto, como eu dei o exemplo lá da escola, né? A professora pegou e tirou o trabalhinho, falou que você não sabia fazer nada direito e deu para o coleguinha fazer que fazia mais rápido. Nossa, não faço nada direito. Carimbou uma identidade em você. Eu não faço nada direito. Vai ficar ali pulsando essa informação até você não significar. Isso é uma das coisas. Tudo que você viveu no ventre da sua mãe. Elisa, como assim? Eu era só um bebezinho, eu tava lá de boas, 9 meses. Gente, já é comprovado. O bebê sente, escuta, percebe tudo desde o momento da fecundação. A gente consegue descobrir o que a criança sentiu na hora da fecundação, o que ela achou que o papai e a mamãe sentiram e como que isso está influenciando a tua vida hoje. Gente, isso aqui é assim, ó, é tirar esse óculos limitado que a gente se colocou de menos-valia, de insuficiência, de fracassado, de não consigo. E a gente precisa tirar isso aqui, limpar e começar a se enxergar com olhos, com óculos do Criador de tudo que nos vê perfeitos, que nos vê capazes de ir, de fazer, de conquistar. Que a gente não é aquilo que a gente acredita sobre a gente mesmo. Não tem, ó, ai, fulana tem inveja de mim. Gente, não tem nada mais destruidor do que o que a gente sente sobre a gente mesmo. Não tem nada mais destruidor que isso. E muitas pessoas não se dão conta disso e muitas não sabem. Infelizmente vão morar e não vão saber, não vão ter acesso a esse tipo de conhecimento e informação. E vocês que estão aqui, estão tendo essa informação, mesmo que vocês já tenham ouvido alguma nuance de uma coisa e outra. O que vocês realmente têm aplicado na vida de vocês? Que tipo de atitude vocês têm feito? Que tipo de ajuda vocês têm buscado? O que vocês têm realmente colocado em movimento com relação a isso? Tem um trechinho de Napoleão Hill da filosofia do sucesso, que ele fala exatamente sobre essa autoimagem. Ele diz o seguinte: se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas se pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção. Lembra da minha intenção? Fiz a pergunta, tinha uma intenção, gerou um movimento, gerou. O sucesso começa pela intenção e tudo se determina pelo nosso espírito. Aqui trazendo a parte espiritual, veja mentalidade com a parte energética. Se você pensa que é malogrado, você o será. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente, ou seja, antes da gente conseguir aquilo que a gente deseja, a gente deve ter fé inabalável, ou seja, acreditar piamente que aquilo é possível e vai acontecer. A luta pela vida nem sempre é vantajosa, nem aos fortes, nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Então, Napoleão Hill ali, muitos livros vendidos, um grande pensador, uma grande pessoa, trazendo essa parte da mentalidade e tudo mais, né? Então, vejam só a importância da gente alinhar aquilo que a gente verdadeiramente crê sobre o que é possível ou não, né?
Então, tudo isso tem a ver também com a maneira como a gente vê a vida, a maneira como a gente percebe, a maneira do que a gente acredita que é possível ou não. Então, todas essas bases, elas vão dando alicerce para a vida que a gente deseja e quer conquistar. Para aquele teu sonho, para aquele teu desejo. Ah, Elisa, mas é uma besteira. Não, mas é importante para ti. Ah, porque fulano de tal diz que é importante ter um helicóptero. E se para ti não é, tá tudo bem. Tenha em mente no teu coração aquilo que arde para ti. Se para ti é ter uma casa no campo e, sei lá, pegar uma rede no final de semana e ficar se balançando, se esse é o teu desejo ardente, cultiva ele dentro de ti. Não deixe que ninguém tire o que é mais valioso para ti. E se veja capaz de conquistar isso. É o que é verdadeiro para você, né? Não é o do outro, do que está ali na esquerda, na direita. É aquilo que é verdadeiro para mim, aquilo que me traz realização. Porque tem muitas pessoas aí que prosperidade, que riqueza, que bem-estar é estar numa casa na praia, lá na beira da areia ali, pé na areia. Para outros é uma casa no campo. Para outros é um apartamento numa cidade lá numa selva de pedra. Para outros é morar num condomínio afastado. Então, assim, aquilo que é verdadeiro para a gente. A gente tem que ter essa convicção, sustentar, e tudo que é assim, né, Elisa? Tudo que a gente pensa e coloca a intenção no coração, você sente e entra no movimento, entra na ação, aquilo é possível de tornar realidade. Basta a gente fazer o que precisa ser feito. Então, a partir disso tudo que a gente trouxe hoje, né? Todas essas travadinhas que deu, a menina que não conseguiu entrar de novo, né? Mas é sobre isso, para que a gente, né? Não é só ficar ouvindo as lives, não só a nossa, né? Mas aí tem outras pessoas aí, né? Com muita bagagem, mas é agir, é colocar em ação, é praticar. Ó, gente, coisas que nos conectam com a prosperidade, que nos sintonizam com a prosperidade. Gratidão. Gratidão pelo que você tem hoje. Porque enquanto você não é grato pelo que você tem hoje, enquanto você reclama, enquanto você fica vislumbrando um futuro, você não vai receber nada. Por quê? Porque a gente não nutriu internamente, não abençoou aquilo que a gente tem hoje, mesmo que seja simples, mesmo que não seja o que você almeja, mas agradeça, acorde agradecendo, durma agradecendo. Eu tô lendo aqui, né, o mesmo livro que fala do time de Deus, ele fala justamente sobre isso. Você vai exercitando a gratidão, por mais que às vezes não saia com total sinceridade. Mas você vai fazendo esse exercício, vai agradecendo, aí você vai se sintonizando, vai entrando nesse estado de gratidão. E aí você começa a agradecer verdadeiramente. Então, gratidão, amor próprio, se amar, se colocar em primeiro lugar, isso não é egoísmo. E não é que a gente, eu vou me amar agora, o resto é que se lasque. Não, não é isso. Mas é nutrir esse amor por você, porque enquanto você não tiver amor por você, você está amando o outro, mas está amando como? Na Bíblia fala, amar o próximo como a ti mesmo. Como você se ama, como que você se cuida. Então a gente precisa nos nutrir, nos conectar com esse alto valor, com essa autoestima, com essa autoimagem, mudar, né, como a Elisa trouxe aí, as lentes do que a gente está se enxergando, como a gente está se enxergando, como que a gente quer construir uma prosperidade, sintonizar com a prosperidade, se eu me sinto um cocôzinho. Não conecta. Então a gente precisa desconstruir, gente. Hoje é isso, é desconstrução de programações internas, desconstrução de crenças limitantes, desconstrução de todas essas emoções que a gente deu muito valor, porque às vezes acontece um trauma lá na infância, é uma coisa tão simples, mas tão boba, mas a gente ali naquela idade armazenou aquilo como se fosse uma bola enorme. Todo mundo acha que trauma tem que ser alguma coisa aterrorizante. Não, pode ser qualquer coisa, pode ser até uma coisa que é boa, mas gerou uma percepção negativa, né?
Não, o meu pai, quando ele estava assistindo o jornal, você não podia respirar do lado dele. E aí uma vez eu cheguei, né, comendo biscoito de água e sal próximo a ele, faz barulho, né? Menina, ele me deu uma olhada. Foi assim uma coisa, isso marcou para mim. A forma como ele me olhou aquilo, né, ficou profundamente marcado em mim. Tive que fazer terapia para liberar isso. Mas é assim, hoje eu reconheço que é uma coisa muito boba. Mas a minha criança Mas naquele armazenou. momento a gente, hoje adulto, a gente olha para aquilo como bobo, mas lá tá latente, né? Então, assim, às vezes acontece algumas informações, né, na nossa, né, fase aí da infância, que traz essas coisas e aí vai despertando, às vezes, uns gatilhos e a gente não compreende. Então, a gente precisa identificar. Por isso que é tão importante você conhecer as suas emoções. E assim, gente, a gente precisa aceitar. Aceitar aquilo que nos aconteceu. Isso não vai mudar. Mas a partir do momento que você aceita, que você trabalha, que você traz um novo olhar para aquilo e tira toda aquela carga que você mesmo colocou naquela experiência, isso transforma. E aí a gente vai vivenciar, vai lembrar daquela história triste, vai lembrar daquilo, mas com um novo olhar. Então, tudo que nós experienciamos, nós vamos, né, vai estar aqui, está memorizado. Só que a carga, ela vai mudar, ela não vai ser mais negativa, ela vai ser uma carga positiva. E vai, sabe assim, uma coisa que tanto faz, tanto fez? Então, é isso que a gente precisa: gratidão, amor próprio, autoestima. E as bases da autoestima é o que a Elisa trouxe aí, né? Essa questão da autopercepção, o autoconhecimento e a autorresponsabilidade. Hoje, compreendemos que a gente não chega de ficar colocando a culpa no outro. Somos nós os responsáveis pela nossa vida. Nós que precisamos mudar internamente o que a gente quer ver no externo. Ah, se meu marido não me faz não sei tal coisa, muda você. Ah, minha profissão não está legal. O que que eu posso fazer para melhorar essa profissão? Ou então eu vou procurar uma outra profissão, outra coisa que traga esse contentamento e esse alinhamento com o meu interior, que me faça feliz, que me conecte com a prosperidade. Então é isso que a gente precisa. As pessoas querem ir na terapia para resolver, igual a Elisa trouxe aí, em uma sessão, uma caca do tamanho do mundo, gente, não dá. A gente aqui, eu tô nesse processo, acho que já tem uns 5 anos, nessa desconstrução e reconstrução. E cada vez que eu me aprofundo, eu quero ir mais fundo, eu quero tirar toda essa carga de limitação, todos esses padrões de repetição da ancestralidade, tudo que você vai identificando, porque o seu olhar ele fica analítico, ele fica crítico, ele fica presente. Então você vai no encontro da família, você começa a observar os padrões, né, familiares. Aí você fala, não, isso eu não quero mais para mim, então eu vou trabalhar, eu vou olhar, eu vou liberar isso. Então a gente vai trazendo essa leveza, vai conectando com essa prosperidade, vai vivendo momentos mais plenos, com mais plenitude, com mais prosperidade, do que não, entendeu? Elisa, teve uma moça aqui, acho que é Dedé. Estou saindo de um relacionamento, mas entendi que preciso sincronizar minhas emoções. Você quer falar? Eu não sei nem se tá mais aqui, né? Mas Não entendi o agora que que eu é sincronizar. Na verdade, se esse relacionamento, né, depende de como foi, né, para ti fazer esse término e tudo mais. Mas, gente, todo relacionamento, isso é relacionamento de casal, relacionamento de chefe, de cliente, de funcionário, tudo. Todo relacionamento, ele vai trazer um aspecto, aquele aspecto que a gente não gosta, que dá aquele enrosco, esse aspecto aí que tu gara mais nojo da pessoa, que dá mais raiva, é aquilo, sintonizar. é aquilo que precisa ser curado. Então, eu não sei como foi essa ruptura desse teu relacionamento, mas tanto para quem está num relacionamento, como para quem ou fez uma ruptura aí, a gente precisa entender o que que te fez conectar com essa pessoa. Elisa, a pessoa me fazia isso, falava aquilo, me desagradava, tarará, tarará. Tudo bem.
aqui a gente já entendeu que a gente as nossas emoções, elas vão criar aquilo que a gente concebeu de vivências que a gente teve desde a barriguinha da mamãe, e para quem acredita em vidas passadas, antes mesmo. Então, para quem não acredita, desde a barriguinha da mamãe. Para quem já mais do termo ali das espiritualidades, pode ir vidas passadas, mas tudo bem. Então, a gente tem uma carga de crenças, de acreditar no que é o amor, do que é um relacionamento, de como deve ser um homem dentro de um relacionamento, de como uma mulher deve se portar. Então, todas essas tuas ideias sobre tudo isso e muito mais, elas foram construindo o tipo de relacionamento que tu tem. Então, precisa analisar o que te fez tu sintonizar com essa pessoa, liberar, curar essas feridas e tudo que esse relacionamento te trouxe, né, de uma carga mais negativa, né, e permanecer com o positivo, o que foi positivo ali, para que então tu se conecte com uma pessoa que esteja alinhada ao que tua mente diz que quer. Porque uma coisa é o que a nossa mente quer, outra coisa é o que a gente está atraindo para perto da gente. Duas coisas diferentes. Porque o que a gente conecta é o que o inconsciente está dizendo que é seguro. Aí, Elisa, mas eu tô vivendo na merda. Como é que o meu inconsciente diz que é seguro isso? Então, lá atrás, no teu passado, algo aconteceu que tu falou, não quero isso. Vou dar um exemplo. Eu fui babá lá fora. E aí eu cuidava de criança. E lá era muito comum ter um dia da semana para os pais só saírem juntos. Saírem só o pai e mãe. Na minha família, isso não era comum. Não aconteceu, não sei na família de vocês, mas não existia isso. Tipo, o casal tem o momento do casal. Eis que, por que eu tô falando isso? Porque pode parecer um aspecto positivo. Ah, o papai e a mamãe estão saindo, né? Mas eles amam os filhos. Quando estão com os filhos, dão junto, dão presente, tá? Aquele negócio que tu olha aquela família assim, que tu vê, gente, essa família é família de revista. Aí o filho cresce, né? Por que eu tô dando esse exemplo? Porque eu lembrei de uma cliente que aconteceu isso. Eu falei assim, como a percepção da gente é totalmente distorcida. O filho cresce e fala assim, cara, meu pai e minha mãe me abandonavam para ter um momento com eles. Isso não é legal. Um momento só do casal causou dor e sofrimento. Não quero. Aí ficou registrado no inconsciente. A pessoa vai, se relaciona, aí muitas vezes cria um padrão de se relacionar com alguém que fica distante, fica longe, mora em outro país, outra cidade, outro estado, sei lá. Esse é só um exemplo. Não quer dizer que todas as crianças que tiverem esse padrão, tá? Só para esclarear, tô dando um exemplo. Então, tudo que a gente viveu, seja positivo ou negativo, gerou uma informação inconsciente. Essa informação inconsciente de dinheiro, relacionamento, trabalho, pai, mãe, filho, ser mãe, ser mulher, ser esposa, vai criar um padrão. Se hoje você não está vivendo aquilo que tua mente diz que quer, precisa curar algumas informações, emoções condensadas lá do teu passado para tu sintonizar com aquilo que tu quer. Não sei se respondeu a tua pergunta e se esclareceu para mais alguém. Mas aí tem que, né, trazer uma consciência melhor, entender, né, qual é a relação, quais são as questões dela da infância, porque também tem a questão, né, da pessoa procurar um pai ao invés de um Tem esposo. Então, muitas assim, dinâmicas. precisa. Assim, É, é tipo assim, uma caixinha de surpresas. Pode ser mas que para você vai ser uma coisa, para outra pessoa que está sofrendo a mesma coisa vai ser outro padrão, né? Mas assim, eu acredito, Dedé, que realmente você vai precisar se sintonizar com novas emoções, positivar suas emoções, mudar, né, as emoções que você vivenciou nessa relação, aquilo que não foi tão confortável para você, como a Elisa disse aí, ficar com o que foi positivo e ressignificar, e entender, aceitar o que passou e fazer essa mudança, tá? Gente, a gente vai finalizando por aqui, né? Porque a gente Tem uma ia ser muito surpresa, breve. tem uma surpresa. Nós íamos ser muito breves, né, no nosso assunto. A nossa parceira caiu, não conseguimos mais acessar aí com ela. Mas tá tudo certo, é o que tem que ser, né? E a gente
vai fazer, né, esse movimento por mais alguns dias, trazendo aí mais consciência, mais clareza, os nossos processos, né? Sigam a gente, eu sei que tem muita gente aqui que eu não tá no meu perfil, me siga Elisa. A gente tem, né, para esses dias que a gente vai trabalhar, tem um grupo que a gente vai, né, no WhatsApp, dar uma atenção, conversar, porque aqui, assim, se a gente for ficar falando aqui, a gente passa horas, não tem jeito, né? Um assunto vai entrelaçando no outro e vai. E aí, o que que a gente vai, né, fazer para quem está nos acompanhando nesses dias de live? Um grupo no WhatsApp para a gente acompanhar, trazer mais consciências, reprogramação. Nós vamos realizar aí 2 atendimentos, a gente vai ver como que vai funcionar. E tem uns bônus aí, né, Elisa? Então, se vocês já entenderam que precisa entrar em ação, vocês já estão aqui na live que já foi uma ação, já foi algo de vocês expandirem a consciência. Então, vocês entrem no grupo VIP, lá a gente vai colocar mais informações e vocês, quem estiver no grupo VIP, então, vai receber, depois a gente vai fazer atendimento para vocês entenderem, liberarem também questões aí, e depois para quem quiser seguir mais adiante, siga com a gente vai ter esse próximo passo, mas a princípio... Vai receber uma provinha, né, do que é um tratamento energético ali, essas emoções que a gente está levantando, que a gente vai levantar nas lives. Então, assim, compreender melhor, né, o processo individual de cada um. A gente vai deixar no stories do nosso perfil e também na bio o link do grupo para quem, né, quiser entrar, quem quiser aprofundar, entrar em ação mesmo, transformar a sua vida. Porque a gente tem esse poder na mão, a gente tem o auxílio da espiritualidade para a gente acessar essa abundância, essa prosperidade, que é um direito divino nosso, tudo é abundante. Nós é que criamos situações para ficar no sentimento de falta, na escassez, na ansiedade, na raiva. Então, trocar, literalmente trocar, virar chaves. Então, quem estiver no grupo vai ter acesso a nós duas, a mais consciência, a mais informações. E esses bônus especiais que é só para quem... Porque eu falo assim, se a pessoa não tem a capacidade ela disse que quer mudar, mas ela não entra num grupo VIP, num grupo de WhatsApp, porque vocês estão em um grupo de WhatsApp aí de família que não agrega em nada, de amigo aí que não né? Vamos combinar. Então, aqui a gente vai separar os adultos das crianças. Quem realmente quiser, dizer assim, não, realmente eu quero alguma transformação na minha vida. Então, vocês vão depois nos seguir ali, a gente vai colocar nos stories, no link da bio, esse link do grupo do WhatsApp VIP, tá? É só para quem quiser realmente dar esse passo. Depois não adianta vir chorar as pitangas. Aqui de 4 meses a gente faz live de novo. Quem não entrou no grupo VIP vai falar, então, eu tô na mesma situação, lembra? Comentei na live e tal, que eu tava passando, tal. Vocês lembram da situação que vocês estavam passando? Aí não dá, a gente ajuda quem quer se ajudar, né, Débora? Sim. A gente está aqui entregando o nosso melhor, vai transbordar, porque isso também é prosperidade, né, Débora? Sim. Então a gente transborda, mas a pessoa vai precisar ter um mínimo de merecimento, de senso de merecimento para poder realmente dizer sim. Então, quem realmente quiser transformação na sua vida, quiser dizer sim e se sente um pouquinho merecedor, um pouquinho, só um pouquinho, não precisa ser muito, não. Entra no grupo, né? Depois entre ali nos nossos perfis, a gente vai deixar o link, entre no grupo VIP, que a gente então vai trazer aí mais consciências, vai colocar os horários das lives e depois quem permanecer até o final no grupo vai receber aí esse bônus desses atendimentos que a gente vai fazer. E depois quem quiser seguir, segue. Quem disser, tá ótimo assim minha vida, também tá tudo certo. Mas nunca se esqueçam de cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Porque nós estamos aqui, o nosso propósito maior aqui hoje, gente, é cuidar da gente. É crescer, é evoluir, é viver com abundância, é viver com prosperidade, sabe, uma vida leve.
eu já fui uma pessoa que eu vivi por muito tempo com muito peso, com muita dor, com muito sofrimento. E hoje, quando eu respiro, eu falo, gente, quero mais disso, eu só quero mais disso. E aí você vai buscando, e aí você quer se transformar totalmente, como a Lúcio Elza disse aqui, eu quero mudar totalmente minha Já o vida. nome Então, do Instagram já diz, né? Já está exalando. escolha entrar lá, vamos trazer mais consciências, vamos movimentar, vamos agir, e nós temos esse poder de mudar a gente, de mudar aquilo que não está bom na nossa vida e viver com prosperidade, viver muito bem, viver com leveza. Gratidão a todos pela presença, todos que estiveram aqui conosco. Foi muito enriquecedor para mim, para a Elisa, tenho Com certeza. certeza. E tenho certeza que se uma palavrinha do que a gente trouxe, de uma informação, tocou o teu coração, nós já fizemos o nosso papel aqui hoje. Obrigada a todos, Débora, e todos que estiveram aqui presentes. muito, muito, muito obrigada. Então, esperamos vocês para os próximos lives e para o próximo passo. Tá bom? Um beijo e boa noite para vocês. Beijo.